para Jesus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel 3, dos versos 1 a 11, depois o verso 20 e 21. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. E de novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. E ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. E lhe disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. E o Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Verso 11. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Vamos lá para o 20 e 21 agora. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia revelado a Samuel por meio da sua palavra. Feche seus olhos mais uma vez. Peça: Senhor, fala o meu coração. Deus, acalma o agito que muitas vezes a nossa alma se encontra. Que nós possamos ouvir a voz do Teu Espírito que ecoa nesse lugar. É o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Provavelmente você já ouviu falar que a Coreia do Sul passou por um processo de despertamento, de avivamento, nesses últimos 50 anos. E a igreja da Coreia se tornou referência para as nações. E certa vez um grupo de pastores foi para a Coreia, e eles ficaram impressionados com os cultos que juntavam cerca de 200 mil pessoas. E o pastor presbiteriano David Poyun-cho foi uma referência, ainda é, desse despertamento espiritual. E nessa oportunidade que esse grupo de pastores foram para lá, entre eles estava Hernandes Dias Lopes, cumprindo o seu doutorado em igreja, em crescimento de igreja. Eles estavam na expectativa de conversarem com o pastor Poyun-cho. Mas acabava
o culto, ele saía. E eles não conseguiam por semanas conversar com o pastor da igreja. E eles já estavam para voltar para o Brasil e acabou um culto, eles disseram, a gente vai embora, e a gente não falou ainda com o pastor. O outro dia era segunda-feira. Disseram assim, amanhã, 6 horas da manhã, tem um culto aqui. Vocês vêm e vocês vão falar com o pastor. Eles pensaram assim, 6 horas da manhã, culto pequeno, vai ter ninguém, nós vamos falar com o pastor. Chegaram no estacionamento lotado. Está acontecendo aqui. 6 horas da manhã, igreja lotada. Povo de joelhos orando. Acabou o culto, eles impressionados foram falar com o pastor. E eles, caneta na mão, papel, pastor, conta para nós o segredo, para esse movimento, para esse despertamento. E eles já na expectativa de anotar uma receita pronta, uma estratégia para a igreja no Brasil viver esse despertamento, esse crescimento. Pastor, nos conta, o que você faz aqui na Coreia? David Ponho-Cho olhou para eles e disse assim, aqui nós temos menos tempo para falar com homens e mais tempo para falar com Deus. Dá licença que eu tenho que voltar para o meu tempo de oração. E saiu. E a minha pergunta para você, quanto tempo você tem dedicado para homens, para pessoas no seu dia a dia? E quanto tempo você tem dedicado para Deus? Nós queremos receitas, segredos de homens e mulheres que inspiram uma geração e um tempo. Mas não queremos pagar o preço que eles pagaram. Eu fico olhando para mim, quantas coisas na minha agenda tem a ver com pessoas, com demandas, com estruturas, com projetos, meus sonhos. E quanto tempo eu paro tudo que eu estou fazendo, como os reformadores disseram, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, que eu preciso começar o meu dia apenas com Deus. Custe o tempo que for, eu preciso antes falar com Ele. O que você tem feito para tomar as suas decisões? Eu sou muito relacional, eu gosto de estar com pessoas. Isso me faz bem, eu falo muito isso aqui. Falei já 2 domingos atrás de tomar café com pessoas. Mas Deus, nessas últimas semanas, tem puxado a minha orelha para dizer, tenha menos tempo na sua agenda. Não é porque eu sou ou preciso estar inacessível, mas é porque de verdade eu preciso gastar o meu tempo com aquilo que muda a minha história, com aquilo que muda as realidades que eu não posso mudar. Johnny Salbego, ele diz assim, Deus não tem filhos preferidos, e sim pessoas que preferem mais a Deus do que qualquer outra coisa nesta vida. Eu lembro de José do Egito, e eu tinha me preparado para falar sobre José nessa série. E eu lembro que o pai de José fez uma túnica, e lá em casa eu tenho o livrinho dos meninos, A Túnica Colorida de José. Como eles gostam desse livro. Mas é bom ter a túnica do papai, não é? De 11 irmãos, o escolhidinho que tem a sua túnica. E José conta os seus sonhos, encara os seus irmãos, porque ele era forte para encarar os problemas que ele tinha, porque ele era preferidinho do papai.
Mas Deus não tem filhos prediletos, dizendo assim, não, eu só cuido desse filho aqui, esse aqui é mais ou menos. Deus, Ele é um pai disponível, amoroso, que a sua agenda está livre para filhos que colocam Ele em prioridade. E você pode perceber, pais que preferem um filho em detrimento do outro, não é porque o pai fica atrás desse filho, é porque esse filho não sai do lado do pai. Tudo ele quer fazer com o pai. Tudo ele pergunta para o pai. Tudo ele pede direção, conselho do pai. Talvez você gostaria que você fosse um queridinho do papai. Mas Deus tem sido para você prioridade na tua vida. Esse pai tem sido aquilo que a tua agenda deseja mais na semana. Eu fico percebendo o quanto os meus filhos querem fazer coisas comigo. No dia a dia eu falo, não posso, estou ocupado, vou sair, tenho que atender fulano, tenho que fazer aquilo, tenho que ir lá na igreja. Às vezes eu falo, eu vou no alvo, eles falam, de novo? Por que você vai lá? Faz comigo o que eu quero. Porque filho que conhece e ama o pai, ele quer o pai. Ele quer estar ao lado do pai. E por isso, quando eu olho para esse texto de Samuel, eu consigo perceber uma geração que já havia perdido o que era estar perto do pai. Se você ler Ruth, Samuel e Juízes, você vai perceber que havia uma crise de liderança naquela época, a ponto dos juízes terem que assumir o poder. E daí a palavra vai dizer, na época de Juízes, cada um fazia segundo era reto o seu coração. Não havia liderança inspiradora. Havia gente que fazia o que queria. E isso é a pior coisa que uma geração pode fazer. Não ter direção, não ter liderança, não se submeter à autoridade e não viver em obediência. Mas a Bíblia também fala que esse período, quando vem a história de Ruth, era um tempo de fome na terra. Fome, comida, faltava pão. Eu já falei aqui, nós fizemos uma série sobre Ruth, dizendo que na época de Ruth faltava pão, a ponto deles terem que ir para outra terra, buscar pão. Mas aqui, esse texto me traz mais uma crise, porque no tempo de Samuel, as palavras de Deus eram raras, as revelações não eram frequentes, as pessoas tinham perdido a perspectiva da voz de Deus, Deus falando, Deus se comunicando, Deus se revelando, Deus mostrando o que aquela geração deveria fazer e viver. Tanto isso acontece aqui na história que nós lemos, que Deus está chamando uma criança que, como Flávio Joséfos vai dizer, tinha cerca de 12 anos. Hoje, a figura inspiradora aqui não é um adulto, não é alguém que tem uma posição especial, não é alguém que realizou grandes feitos, mas é uma criança que ousou ouvir Deus, num momento onde ninguém ouvia Deus. Tanto que o profeta, quem que era o profeta? O cara que tinha que ouvir Deus. Ele percebe na terceira vez, será que Deus está falando com essa criança? Porque se Samuel era inexperiente, ele era experiente. Ele sabia que Deus falava, ele sabia que Deus se revelava, ele sabia que Deus se comunicava com o seu povo. Não é aquele negócio de eu falar, tá bom pastor, eu vou ficar falando com Deus, e fica lá 5 minutos, 15 minutos, fala, não tem mal o que falar, fala, Deus, né Deus, vamos embora.
Vamos trabalhar? Vamos viver? Como se aquilo ali não fosse uma relação, onde eu falo, como Madre Teresa de Calcutá foi perguntada, o que você faz quando você está diante de Deus? Ela fala, eu converso com Ele. Depois ela virou e disse, eu não digo nada. Eu ouço a voz de Deus, mas às vezes eu não ouço nada. Porque relacionamento é experiência de gastar, de buscar, de desejar. Mas nesse tempo aqui, a voz de Deus não estava nem sendo identificada. E eu queria que você percebesse algumas coisas importantes. Antes de entrar no capítulo 3, quem que é a mãe de Samuel? Ana. Quem que é essa mãe? Uma mulher que não podia ter filhos, era estéril. E no capítulo 2 ela ora, chora, a ponto de um profeta olhar próprio Eli e dizer, essa mulher está embriagada. E ela pede, Deus, me dá um filho, me dá um filho. Porque um filho que se torna para nós hoje inspiração, tem uma mãe inspiradora. E eu quero que você olhe aqui para mim, pai e mãe. Uma família inspiradora não é riqueza, não é poder. Uma família inspiradora é inspiração para os seus filhos na oração. Samuel é gerado não porque os pais tinham condições financeiras para ter filho. Não era porque ele era importante, mas porque era uma mãe que orava. Nós precisamos nessa geração, pais e mães, que são exemplos. Quando eu chegava às vezes à minha casa, e meu pai tinha ido embora, eu via minha mãe orando, e não reclamando da vida. Eu via minha mãe lendo a palavra. Quantos de nós vimos avós ajoelhados na sala? E a gente vê hoje pai e mãe querendo dar tudo para filho, e o mais importante, não estamos dando, não estamos oferecendo. Você quer um milagre na tua vida? Você quer um milagre na tua família? Seja inspiração, orando, buscando ouvir a voz de Deus, a ponto dessa mulher dizer para Deus, Deus, se o Senhor me der esse filho, eu devolvo para o Senhor, eu consagro, eu vou levar lá na casa do profeta, e essa criança vai crescer lá. Tem gente que fala assim, meu pai é poderoso, tem um cargo importante. Nós medimos o sucesso pelas coisas daqui. Enquanto os nossos filhos estão precisando olhar para mim, para você e dizer, meu pai tem temor de Deus. Quando nós começamos esse projeto, a gente não tinha sala para criança, não tinha professor para criança, e as crianças ficavam igual os bebês estão aqui hoje, com a gente. Às vezes, lembra, Lucinha, as crianças ficavam num fundo, num tecidinho, e a gente fazendo culto. E eu peguei um livro sobre ministério infantil, e o autor dizia assim, enquanto as crianças veem os seus pais buscando a Deus, elas estão sendo abençoadas, porque elas confiam naquilo que os pais estão investindo a vida. Só de ver o pai buscando a Deus, a gente sabia que aquelas crianças estavam sendo ministradas. Agora, quando a tua agenda tem tempo para tudo, menos para Deus, o que teu filho vai levar? O que ele vai aprender com você? Agora, quando Samuel vai morar com o profeta Eli, olha o que ele aprende. Versículo 1. Ministrava Samuel, ajudando Eli. E Samuel, ele aprendeu a fazer as coisas para Deus.
ele aprendeu a servir no templo. Provavelmente ele ajudava a acender a lâmpada, que era a vela, que representava a presença de Deus, do lado da Arca da Aliança, que era a própria presença de Deus. Ele ajudava o profeta nos sacrifícios. Mas o texto diz aí, no verso 1, que nesse tempo as palavras de revelação eram raras, não eram comuns. Eu não estou dizendo que não tinham palavras de Deus, mas que não eram comuns. Verso 2, a idade desse menino, 12 anos, estava constantemente do lado de Eli, ele tinha alguém para inspirá-lo. Mas o texto fala que ambos dormiam no templo. E Samuel dormia do lado da Arca da Aliança. Interessante que estar na casa de Deus não significa conhecer a Deus. Você viu no texto, que eu dei até uma pausa aqui, Samuel, porém, não conhecia Deus. Você fala, como assim? Ele estava morando lá, ele ia nos cultos mais importantes. É possível que tenham pessoas que conheçam a casa de Deus, que frequentem a casa de Deus, mas que não conheçam a Deus. É possível. O texto continua dizendo que a lâmpada está revelando, na verdade, o período que eles estavam do dia. E se a lâmpada estava ainda acesa, que ela era acesa no final da tarde e apagada logo às 6 da manhã, eles estavam na madrugada. Madrugada é para dormir, não é para ficar acordando, não é para ficar chamando, porque Eli ia chamar Samuel se não tinha trabalho, era tempo de descanso. Então, a ideia do candelabro, das 7 ramificações que queimavam no templo, era um símbolo da presença de Deus, mas também do momento que eles estão ali, de descanso. Porque Deus está trabalhando enquanto você descansa. Não tinha motivação nenhuma de Samuel chegar lá para Eli, Eli, por que você está me chamando aqui? O que nós vamos fazer? Talvez Samuel ficou preocupado, porque Eli não estava enxergando mais. Então ele queria ver se Eli precisava de alguma coisa. Quando a gente olha para as 3 vezes que Samuel é chamado, Samuel, Eli faz o mesmo movimento, volta, deita e vai descansar. Volta, deita e vai descansar. No verso 7, 3 vezes Samuel foi praticamente sem necessidade até o profeta. Mas como Samuel não conhecia Deus, ele não conseguia identificar o que poderia ser aquela voz. Mas Eli não era tão inexperiente assim. Eli, no meio da madrugada, depois também de ser incomodado 3 vezes, diz assim, pode ser o Senhor. Se esse menino não está sonhando, se ele não está com terror noturno, se ele não está enchendo o saco como faziam as crianças com os pais, toda madrugada. Tem pai hoje que quase não veio porque não dormiu à noite, né, Pepe? Por que essa criança não dorme, fica me perturbando? Ele falou, não, é Deus. Deus pode estar falando, então, menino, deita lá. Quando você ouvir o teu nome sendo chamado, diz, Senhor, fala que o teu servo te ouve. E é o que Samuel faz. Verso 10. Após ouvir a voz do Senhor. O verso 9 antes diz, chamou o Senhor Samuel.
E aqui existe, no hebraico, uma ideia que Deus chamou Samuel como em outros tempos. Porque nas 3 primeiras vezes é só Samuel. Agora é Samuel, Samuel. Como em outras vezes Deus se revelava. Por isso que reforça aqui a ideia que as palavras e as revelações estavam raras aqui nesse período. Deus está dizendo, olha, como eu já fiz, eu estou fazendo com Samuel. Sabe o que falta às vezes para você e para mim? Experiências que Deus falou com a gente lá atrás. A gente lembrar que Deus falava. Deus se revelava. Deus nos chamava. E a gente se sentia com o coração queimando, desejando ouvir e fazer o que Deus queria. Como era bom aquele tempo. Talvez você já falou isso para alguém. Aquele tempo era bom. Deus falava tanto comigo. É como se o Senhor aqui se revelasse como antes. Mais que uma voz, é uma presença real, objetiva. Agora Samuel, como foi alertado, ele diz, fala Senhor que o teu servo te ouve. Ele crê que tem uma presença sobrenatural ali com ele. Porque hoje talvez a gente está tão despreparado, a gente está tão desacostumado, que Deus fala e a gente nem dá bola. A gente precisa de pastor para Deus falar. A gente precisa de profetada para Deus falar. E eu quero lembrar você hoje, como Deus já falou na história, como Deus já falou com você, Ele continua falando. Ele continua falando. Mas quanto tempo você tem parado? Qual é o crédito que você dá para a voz de Deus? É como se Deus estivesse ali e agora Samuel estivesse disposto, de coração aberto. Deus, o que o Senhor falar é missão dada. O que o Senhor falar, eu creio que eu vou fazer. Eu vou obedecer. Porque é uma presença mais que imperceptível a olhos humanos. É algo que pela fé traz uma convicção. Convicção. Mas eu queria que você percebesse também que a mensagem não quer dizer se Deus falar comigo, toda a mensagem vai ser para mim, ou do jeito que eu quero. Porque a mensagem de Deus aqui, se você ler do verso 12 até o 19, é a queda da casa de Eli. O profeta estava tão desacostumado a ouvir a voz de Deus, que ele precisa falar com o menino, para o menino depois chegar e falar, os teus filhos vão morrer, tua casa vai cair, porque você é um mau profeta, porque você é um mau pai, porque não dá para se inspirar olhando para você, porque os seus filhos estão metendo o garfo no sacrifício de Deus, porque os filhos de Eli estavam usando o sagrado para usurpar o sagrado. Eles estavam fazendo mal ao Senhor. E as pessoas viam o quanto os filhos de Eli eram maldosos. E sabe o que o pai fazia? Nada. A minha preocupação hoje aqui não é só de pais que deixaram ser modelos de oração, mas pais que são omissos, que não falam nada, que se calam enquanto a sua casa está em ruínas. Não, deixa o menino, deixa fazer. Agora vem uma criança falar, tua casa caiu, filho. Você sabe como Eli morre? Recebe a notícia que seus filhos morreram. Cai da cadeira e morre. Que desgraça. Que maldição.
Mas ao mesmo tempo, verso 20 e 21, e eu preciso seguir porque tem muita coisa para falar, mas eu queria já trazer coisas práticas para a sua vida. Por mais que você está falando aí, pastor, podia ter aliviado hoje. Calma aí, tem mais. Como é que você vai falar que um menino inspira, é modelo, é gente que a gente deve olhar? O verso 20 e 21 diz que o Senhor chamou, estava colocando Samuel num lugar de liderança. Ele seria o substituto de Eli, ele seria o profeta. E o texto diz aqui que todos o reconheceram. A revelação profética através do menino mostrou para as pessoas, para aqueles que moravam ali, para Siló, que aquele menino era um líder daquela geração. Nós precisamos mais de pessoas que são como essa criança, que ousam ouvir a voz de Deus, numa geração que ninguém ouve, e menos Elis que não ouvem Deus e que são negligentes à sua geração. O texto traz a figura de uma criança que logo cedo aprendeu, e eu quero que você aprenda algumas coisas hoje para a minha vida, para a sua vida, para a gente sair daqui hoje transformado e sendo agente de transformação. O que Samuel ensina para mim e para você? E o que ele aprendeu diante dessa experiência? Em primeiro lugar, que mais importante de que se ter uma família rica ou poderosa, é se ter pais que oram e buscam a Deus. Mais importante do que ter gente bacana na sociedade, é ter famílias que são aos olhos de Deus inspiração, que são aos olhos de Deus motivo para que outros possam copiar. Eu não quero que meu filho seja necessariamente aquilo que eu faço. Eu quero que os meus filhos olhem para mim e vivam a fé que eu tenho vivido ao lado deles. Em segundo lugar, Samuel aprende que podemos morar na casa de Deus, mas não conhecermos a Deus. Você pode falar que eu estou vindo todo domingo. Eu vou falar para você, e daí? Mais importante de estar aqui, você pode trazer um travesseiro. Você conhece a história? Do pastor e da mulher do pastor que chegaram na igreja e a mulher chegou com a mala? Conhece? A mulher falou assim, trouxe sua mala hoje. O pessoal olhou e falou, por quê? Essa mala aí? Não, ele vai morar aqui, porque aqui ele é bom. Lá em casa ele é uma desgraça. Vai morar aqui. Morar na casa de Deus não significa conhecer a Deus. E é interessante que no Antigo Testamento, o desejo de alguns salmistas era o quê? Habitar na casa do Senhor todos os dias. Tem gente que não percebeu que Deus não está nessas paredes, gente. Tanto que a gente fez questão de estar num lugar que nem tem cara muito de igreja, para você perceber que igreja é você. Que lugar de habitação de Deus é você. Que experiência com Deus é você que faz. Não é o lugar. Que ouvir a voz de Deus é mais uma disposição do coração, da vida, de obediência, do que qualquer outra coisa. Ah, eu ouvi a voz de Deus hoje, o pastor pregou. Espero que Deus me use para alguma coisa aqui, mas você tem ouvido de Deus mesmo? Porque às vezes você fala, nossa, o meu filho devia ouvir hoje essa palavra. Fulano tinha que estar aqui. Porque quando Deus fala com você, você também acha que é com o outro. É para você, meu irmão. Samuel, vai lá, conta para Eli. Avisa que a casa dele caiu.
é muito mais do que morar na casa de Deus, é conhecer o Deus da casa. Em terceiro lugar, que fazer coisas para Deus não faz de nós pessoas que ouvem e reconhecem a voz de Deus. Você podia falar assim, não, mas pastor, eu não durmo aqui, eu sirvo aqui, eu ajudo, eu estou no ministério de serviço com o Carlos, com o Renato, eu faço um corre aí, eu acordo 6 horas da manhã, e o pastor, safado, estava dormindo. Porque eu fiz um casamento ontem à noite. Não tem desculpa. Os caras levantaram para fazer um ponto de água para a corrida da Famema, que era para eu ter corrido. Não dei conta. Mas eu estou fazendo, pastor, eu fiz um monte de coisa aqui. Meu irmão, você pode fazer, dar pirueta, você pode falar, minha agenda está tão cheia, pastor, eu faço tanta coisa que eu nem tenho tempo. Deus não quer só o seu serviço, Deus quer o seu coração, Deus quer o seu ouvido atento, Deus quer você. Deus não quer o teu trabalho. O teu trabalho o outro faz, sabia disso? Outro faz. Mas Deus quer você. Você pode fazer tudo para Deus. E eu fui um desses que achava que eu fazia muito para Deus. Falava, como eu sou um bom crente. Faço muito para Deus. Até Deus falar para mim, o que você faz não vale nada. Eu quero você. Por último, prontidão em se submeter à voz de Deus. Porque também não adianta falar assim, eu vou deitar lá, se Deus falar, Valdir, eis-me aqui, vou ouvir. Não. O texto diz, se você perceber, verso 10 e 11, Samuel se levantou. Eu queria terminar com essa expressão. Deus falou com você, se levante, se levante. Se submeta à voz, se submeta à autoridade, se submeta à direção que Deus tem para a tua vida, porque depois que Deus iria falar com aquele menino, ele se tornaria profeta. Só tinha juiz nessa época. Deus agora está levantando novamente um profeta, um homem de Deus, porque o profeta estava acabando com a sua própria casa. Deus destrói Eli para levantar um profeta de verdade. Às vezes Deus vai destruir coisas para levantar aquilo que é de verdade. Abra o teu coração. Saia daqui não querendo só a casa de Deus, o serviço de Deus, mas querendo a voz de Deus. Saia daqui hoje disposto a submeter. A melhor preparação para ouvir a voz de Deus é submissão e confiança. Deus, pode ser difícil, eis-me aqui. Isaías teve a coragem de dizer, depois da morte do rei Uzias, um ótimo rei, todo mundo estava com medo, eis-me aqui, envia-me a mim. Não tem profeta, eis-me aqui, envia-me a mim. Não tem homens e mulheres que ouvem a Deus hoje, eis-me aqui, envia-me a mim. Não tem profeta hoje, eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus fale ao seu coração. Que uma criança hoje, peça para Deus usar o teu filho para falar com você. Que eu tomo tanta lambada em casa. A ponto de ouvir assim, você não é pastor? Dá vontade de renunciar, né? Não, renuncie os meus direitos. Ouça a voz de Deus. Seja um exemplo à sua geração. Olhe para essa criança, Samuel, e saia daqui pronto para ouvir. Deus, o Senhor está falando nesse barulho, a gente não para com tela, a gente não para, quero fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Para tudo um pouco, deixa tudo um pouco. Por isso que hoje em dia, crente não precisa fazer tanto jejum de comida, alguns como eu, mas precisa fazer jejum de porcaria que rouba o seu tempo. Vamos se colocar em pé?
Hoje você vai poder sair daqui dizendo assim: gente que me inspira é uma criança de 12 anos de idade. Gente que me traz lições do que não fazer é um profeta velho que não cuida nem da sua casa. O que você deseja ser hoje para a tua geração? Lembra lá o que o coreano disse: eu só tenho tempo para vocês. E de verdade ele falou: eu tenho 10 minutos, tá? E ele disse: eu tenho mais tempo para Deus do que para homens. Até mais. Saiu. Homens de Deus negaram a visita da rainha da Inglaterra, para dizer: diga à rainha que eu não posso atender, que eu estou muito ocupado agora. Eu estou falando com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Homens de Deus não negligenciavam a fé em Deus. O que você vai fazer saindo daqui hoje? Feche seus olhos. Deus, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela direção do Teu Espírito sobre nós. E reconhecemos aqui hoje que essa criança nos inspira a tomar atitudes diferentes na nossa vida. Ajude pais, homens, mulheres, jovens, adolescentes, uma geração que faz parte dessa família igreja, a ouvir a Tua voz e a se posicionar de maneira diferente. Deus, levanta pais aqui inspiradores, mães aqui inspiradoras, e se for necessário, balança a nossa casa hoje, balança, fala o que o Senhor precisa falar para a gente, mais difícil seja essa verdade, e que o Senhor nos abençoe hoje para a honra e glória do Teu nome. Que a paz do Senhor, que a doce voz do Espírito Santo, que a presença de Jesus esteja com você hoje e para sempre. Amém.